Alô, internet, como é que vocês estão aí? Nós estamos aqui mais uma vez para começar mais um episódio para falar de filosofia, teologia, vários assuntos aí, ou seja, assuntos que me interessam, né? Espero que interessem vocês também, como eu sempre digo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, daqui a pouco eu vou apresentar ele aqui para vocês. Mas antes quero só dizer que a gente está aqui nos estúdios do Sabedoria Cast, Momento de Sabedoria com Douglas Souza, e tem cedido esse espaço para a gente. Na descrição desse vídeo você encontra todas os endereços que você pode encontrar ele. Tem muito conteúdo de teologia para quem quer saber mais das línguas originais, do hebraico, do grego. Você pode ficar muito à vontade de clicar aí na descrição e conhecer um pouco mais do trabalho do Douglas, tá? A gente também publicou aí alguns vídeos já, você pode acessar no nosso canal para você ficar bem informado, tá bom? E hoje nós vamos ter um papo muito interessante, um assunto muito interessante. Eu quero já apresentar aqui o nosso convidado. Então a gente está aqui com o meu amigo Douglas Andrade. É de Andrade ou Andrade? De Andrade. Douglas de Andrade. Seja bem-vindo, mano. Tudo bem com você? Pô, muito bom, velho. Muito obrigado pelo convite aí, para trocar essa ideia. Espero que o assunto seja produtivo aí, que a galera se amarre. Show de bola, show de bola. Douglas, nós somos da mesma turma, né? Filosofia. 2014, fatídica turma. Só tinha doido na nossa turma. Alguns poucos sobreviveram, outros ficaram pelo caminho, né? Eu acho que eu fui um dos últimos dos moicanos, tá? Terminar a graduação, que só Jesus só tem misericórdia. Você terminou quando mesmo, é? Ano passado. Ano passado. Mas, pô, a gente pegou pandemia. Eu lembro que teve ocupação no final de semestre, que não sei se você lembra das ocupações. Eu lembro, tava lá. Caramba, aí se estendeu o período, outras questões mais, né, da vida cotidiana. Mas a pandemia realmente atrasou pra caraca, já não pra ter terminado, mas a pandemia deu uma segurada. Mas graças a Deus consegui pelo menos concluir a graduação, né? Amém, é isso aí. E só te apresentando mais um pouco, o Douglas, você está terminando agora o mestrado, né? Eu sou licenciado em filosofia lá pela UF, enfim, somos da mesma turma, né? Eu tô terminando o mestrado, enfim, o texto já tá enviado para a banca, mas defendo dia 14. Espero que dê tudo certo. E estamos aguardando aí também iniciar o doutorado. Muito top, muito top. Você já está lá na frente, né, cara? Você já está a vida acadêmica encaminhada praticamente. Vamos tentar caminhar, isso aí. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente, aí você me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu me lembre, lá no início você gostava muito de ler Platão, não era? Você tinha muito essa questão do Platão, lembro que você ficava lendo, né? Exatamente, cara. Inclusive, nesse interstício aí da entregar o texto para a banca e esperar a defesa, eu peguei o Gorgias para ler, assim, lembrar desse tempo aí. Porque eu realmente gosto do Platão, assim, até hoje. Eu entrei na filosofia, assim, por conta do meu envolvimento com os movimentos sociais. Eu já entrei na filosofia com a intenção de ler o Marx, assim. Mas confesso que tive aquela paixão, assim, muito grande por filosofia antiga, enfim. A professora Bárbara, eu acho que marcou, enfim, todo mundo da nossa turma, né? E especialmente pelo Platão, assim, cara. E fiquei, assim, acho que uns 2 anos, assim, resenhando a República, amarradão, assim, no Platão. E sim, cara, filosofia antiga, fundamental demais, assim. Mas até mesmo com Marx, né? Porque ele trabalhou, galera da antiga, era da Grécia, né? Demócritos, Exatamente, gente. esses pré-socráticos aí, né? Ele se interessou bastante nisso, assim, inclusive, enfim, a gente vai ter tempo de falar disso, assim, a gente vê o chamado materialismo aleatório do Louis Althusser, né, um filósofo francês, como grande novidade, mas na verdade esse debate já estava lá na dissertação de doutorado do Marx, né, que é esse debate entre o Demócrito e o Epicuro, assim, sobretudo o Epicuro, né, eu acho que foi o interesse maior do Marx, assim, o Epicuro, a questão da prática no Epicuro. Sim. Pois é, para a gente já começar a entrar, então, a gente já começou a falar um pouco do Marx, para a gente começar a entender o contexto do Marx, onde ele está inserido, talvez algumas motivações de suas escritas, o que dá para a gente falar, para a gente começar a entrar nesse universo, porque o Marx é um oceano, todo autor é um oceano e você tem meios de entrar, né? A gente começar a entender um pouco quais são os primeiros caminhos aí. Então, cara, assim, acho que todo autor, acho que toda classificação ela tem seus limites, né? Falar que, filósofo eminente aqui nessa conversa sobre o Marx, que Hegel é idealista, enfim, essa classificação acho que ela serve em algum limite, assim, tem alguns efeitos didáticos, mas isso também tem limite.
Só que me parece que o Marx, assim, até pelas as suas implicações políticas, assim, é um autor mais inclassificável ainda. Eu fiquei até mesmo hoje, antes de vir para cá, pensando assim, pô, o autor o quê? O Marx é um autor o quê? Moderno, um autor contemporâneo? Mas, enfim, eu acho que, pra gente já ir entrando no assunto, o Marx, ele se insere ali, digamos assim, na metade do século XIX, né? Nasce em 1818, vai morrer em 1883. Então ele pega esse debate ali da Alemanha, que ainda não era a Alemanha moderna que a gente conhece, na verdade era uma série de províncias, né? A Alemanha ali de 1830, assim, essa Alemanha que foi bastante impactada por Hegel, assim. Existia uma espécie de sombra hegeliana, assim, vou dizer, alguns autores que pairava ali e que era o solo comum do debate, assim, entre vários autores dessa época. Então, acho que seria esse período, assim, o período de 1830, assim, esse esforço que já vinha dos estados europeus de formar estados nacionais, né? Inclusive, essa foi uma grande questão por Hegel, em alguma medida também foi uma questão para o Marx, mas eu diria que assim, em linhas gerais, esse período, assim, 1830 a 1870, assim. É interessante você falar isso de que você vai colocar um Marx, ele é moderno, ele é contemporâneo, né? O século XIX eu acho que é meio isso, né? Que ainda haverá coisas tecnológicas acontecendo, revoluções que vêm depois, né? Toda uma questão de guerra também que vai transformar o mundo. O século XIX ele parece que está um pouco pela modernidade, um pouco entrando, né, um período mais contemporâneo. Não sei, eu acho que é difícil mesmo, né? É um período de transição, né? Que inclusive interessa muito ao Althusser, por exemplo, a questão da transição. Mas é isso, é um pouco, acho que essas classificações elas são interessantes assim para efeitos didáticos, mas ela também tem seus limites, assim. O Marx, por exemplo, esqueci o nome dele, o Jorge Grespan, né? Ele fala que o Marx, não existe uma fórmula de você adentrar o universo do Marx, mas, por exemplo, existem interesses, né? O cara que é da economia, às vezes pode ir para crítica econômica e tal. O cara que é da história, às vezes pode ler o 18 de Brumário, por exemplo. E na filosofia, talvez vai para a ideologia alemã. Você tem formas, né, de você adentrar esse universo. Para a gente... E aí eu queria fazer esse recorte. Qual foi a área que você começou a ter interesse e te levou às leituras iniciais do Marx ali? Como é que você começou a adentrar esse universo? Então, cara, e é por isso até que eu disse que o Marx é um autor bem classificável, assim, justamente por isso, né? Tem um outro estúdio, você citou o Jorge Grespan, assim, que é de fato um dos grandes estudiosos do Marx hoje. Mas também tem um outro estudioso do Marx, o José Paulo Neto, que ele brinca que o Marx, quando ele entra na academia, ele é espartejado, né? Um pouco para a economia, um pouco para a sociologia, enfim. Ele é um clássico da sociologia, ele faz parte lá do tripé lá com o Durkheim e Weber, da sociologia, mas também... Eu acho, assim, eu gosto de falar que, puxando sardinha pro nosso lado, que o Marx é um filósofo, sim. Embora o que ele faz é eminentemente a tarefa crítica, assim, e aí especificamente crítica da economia política, né? Na sua obra maior. Mas, então isso, assim, eu acho que o Marx é um autor bastante inclassificável, até nesse sentido também. Mas aí como que eu entrei, assim, no Marx? Eu comecei pela ideologia alemã, assim, eu acho que é um texto... A rigor não é um texto, assim, no sentido de uma obra acabada, né? São um conjunto de anotações do próprio Marx que ele iria tentar escrever propriamente um texto, assim, acertando as contas justamente com esse debate que é forte ali de 1830, né? Que são um debate pós-hegelianos, né? Que o pessoal vai chamar, enfim, de jovens hegelianos, velhos hegelianos e etc. Mas ele não chega a publicar esse texto, assim. Inclusive o Marx, ele é bastante problemático também nesse sentido, assim, é um autor que escreveu muito, inclusive alguns estudiosos da obra dele chegam a dizer que o projeto das obras completas do Marx é um dos maiores projetos editoriais em curso, mas ele publicou muito pouco, assim. Então você tem pouquíssimos textos dele publicados. A Ideologia Alemã é um texto que não foi publicado do Marx, inclusive teve uma recepção, um acesso ao texto muito acidentado, assim. É um texto de 1846 e 1847, mas que só foi acessado
em 1937, ou seja, você teve todo uma primeira onda e segunda onda de marxistas que não leram a ideologia alemã. É isso que eu ia comentar agora. Existem muitas pessoas, né, desse universo do Marx que não leram textos que ele escreveu, né? Exatamente. Você tem um gap aí muito louco de publicação, né, e tudo mais. Inclusive, é interessante, assim, acho que estudar e há artigos muito bons, por exemplo, em revistas como a Crítica Marxista, da Unicamp aqui no Brasil, porque, de fato, a recepção da obra do Marx, ela dita um pouco do caminho da leitura que é feita no Marx, assim. Então, por exemplo, por que tem muita gente que fala muito do Marx, mas não leu, de fato, os textos marxianos? Porque, durante muito tempo, o que se lia eram manuais que eram feitos pelos partidos comunistas, na época da União Soviética, Segunda Internacional e Terceira Internacional. E o primeiro projeto das obras completas do Marx foi conduzido por pessoas ligadas à Internacional Comunista, assim, especificamente o David Riazanov, o Georg Lukács também teve a contribuição nesse sentido, inclusive foi ele que teve uma das primeiras pessoas a acessar o que foi conhecido, né, como os manuscritos econômicos filosóficos, mas que também não é uma obra, na verdade um conjunto de textos, que inclusive tem mais texto do que se conhece pelos manuscritos, tem mais texto da mesma época, sabe? Então, portanto, os manuscritos, que é entendido como uma obra, na verdade, uma reunião arbitrária, assim, de projetos editoriais. Enfim, o Marx tem essa questão, assim, do problema de acesso à obra dele, e até por isso, autores como o francês Etienne Balibar vai falar que é interessante você tentar estudar o Marx reconstituindo historicamente o Marx. Então, nesse sentido, a questão biográfica, a questão histórica é bastante importante, assim. Falando das publicações, esses dias eu estava vendo um cara criticar Marx e tudo mais, ele falava algo do tipo assim, eu leio Marx há 15 anos. Ele faz uma crítica bem rasa, né, e tudo mais. Há 15 anos a gente tinha... como é que está esse âmbito das publicações? Você falou que está tendo um projeto de publicar as obras de Marx, mas quais obras a gente tinha em mãos anos atrás? Quando o cara fala assim, eu leio Marx há 15 anos, o que ele estava lendo? O que dá para a gente mapear que tinha de Marx? Para a gente ver se essa pessoa realmente estava lendo ou não? O que dá para a gente mapear de texto? Textos mais fáceis de ler. O Manifesto, que é um panfleto, então tem seus limites. Acho que alguns artigos que foram publicados e recuperados, por exemplo, artigos da década ali de 1840, 45 ali, artigos de jornais, o 18 de Brumário, é um texto também que depois foi reunido e publicado com certa facilidade, digamos assim. Mas só para se ter uma noção, assim, de como que é problemática essa questão da recepção da obra do Marx. Enfim, a obra mais conhecida do Marx, todo mundo sabe, é o Capital, a crítica da economia política, que inicialmente era um projeto de 6 livros, etc. Toda essa reconstrução. Há um livro muito bom do Rodolsky, que faz, chamado Gênese e Estrutura do Capital, que faz um pouco a reconstrução desse projeto do Marx, da crítica da economia política, que ocupou o Marx durante muito tempo, a partir de 1850. Mas, por exemplo, o Capital ele é publicado, ele tinha um projeto de 6 livros, depois ele é reduzido para 3 livros, e supostamente um quarto debate. Há um debate entre os comentadores se teria um quarto livro ou seria só 3 livros mesmo. Só que o Marx só publica um em 1867. E mesmo esse um que ele publica, ele faz, em virtude da publicação da segunda edição, em 1870, ele faz uma revisão junto com a publicação da edição francesa. Então ele muda coisas interessantes, coisas substanciais assim no Capital. Só que o Engels, ele dá um fechamento posterior ao que é em 1890, a essa obra do Capital. Então, por exemplo, a edição que circula aqui no Brasil, mais recentemente, é a edição da Boitempo. Essa edição da Boitempo, que pese que, enfim, devemos todos os agradecimentos à Boitempo por disponibilizar, por ter um projeto das obras completas do Marx aqui em português, ela é a edição de 1890,
que faz, por exemplo, alterações interessantes no debate que é substancial para o marxismo, que é a questão do determinismo ou não. Por exemplo, você tem o final do primeiro tópico do capítulo sobre a acumulação originária, tem uma mudança que o Marx faz ali em 1872, com relação à edição de 1867, que é determinante e que toda uma geração de marxistas não acessou ela, assim, por conta de estar lendo essa edição de 1890. Assim. Enfim, é bastante complicado, assim, bastante o acesso a esses textos. Pois é, e eu acho que há um privilégio, digamos assim, dos leitores atuais das obras de Marx, porque você foi uma pesquisa avançada, tem traduções saindo, né? Eu acho que o momento agora é propício a isso. Então, antigamente, como você mesmo pontuou, era muito difícil ter acesso, né, aos trabalhos. Justamente, há o que o pessoal chama de virada filológica, né? No sentido de você tentar... enfim, o Marx ele é sempre muito vinculado a projetos políticos, né? Então há essa tentativa de, enfim, estabelecer camadas. Tudo bem, pode haver apropriações políticas do texto, mas de tentar fazer uma reconstituição mais fiel ao texto mesmo, ao que o Marx tentou fazer, assim. E, sobretudo, reconstruir o que alguns autores vão chamar de laboratório Marx, assim. Porque o Marx era isso, assim, um autor, por que ele publica pouco, assim? Porque é um autor que estava sempre revisando as suas próprias teses. Então, assim, ele publica em 67 o Capital, logo em 70 ele já quer mudar algumas coisas. Então, a maneira assim, mais interessante de ler o Marx, me parece, é tentar ir reconstruindo assim, essa história assim, do texto, das suas elaborações, tentar entender o que está acontecendo por detrás ali. Por exemplo, por que ele faz essa mudança em 72? Por conta do debate que ele já estava tendo sobre a comuna russa na Rússia, estudando sociedades não ocidentais. Enfim, tem toda uma ligação ali entre, de fato, as questões políticas e o rumo que ele está dando para o seu texto, etc. É uma pesquisa bem pesada, né, de se fazer, né, cara? Buscar isso aí, né, nessa linha dos textos e tudo mais, essa narrativa histórica de como que ele escreve, o que ele refaz ou não. É um trabalho árduo, né, cara? O que os pesquisadores fazem muito, assim, e até uma certa... O professor Rodney Nascimento, da Unesp de São Paulo, ele fala assim, ele aponta mais ou menos 2 métodos de se ler o Marx, assim. Um é tentar encontrar no Marx uma certa obra, no sentido sistemático, assim, até mais forte do termo, assim, que remeteria ao Hegel. E o outro é de tentar reconstruir certos debates do Marx. E aí, assim, falando especificamente da minha pesquisa, eu tentei reconstruir, por exemplo, duas questões no Marx, assim, o conceito de dialética e o conceito de fetichismo, a partir de 50 até 1870 e poucos. E a partir desses dois conceitos eu tentei ver a questão da crítica da religião e a crítica do colonialismo. Então, assim, essa seria uma maneira de se ler o Marx, assim. Aí, se você está investigando a questão da dialética, você vai tentando retomar todos os textos que o Marx fala isso e tentando também localizar esse texto no contexto em que o Marx estava, etc. Sim, sim. Antes da gente avançar para a sua pesquisa e depois falar um pouco mais específico, o Engels e o Marx, qual é a necessidade de se ler os dois, ou dá para ler separado, ou tem que ler em conjunto, como é que é? Cara, pensando justamente nesse método que eu estou falando, assim, de tentar separar coisas específicas e tentar reconstruir o debate sobre essas questões específicas. Eu acho muito interessante que se faça essa leitura acompanhado de biografias e tentando acessar as cartas do Marx. Assim, há disponível uma reunião de cartas em inglês e também há algumas em português já. E biografias, enfim, a duas que circulou aqui no Brasil, a do Zé Paulo Neto, que é a biografia completa, e a do Mihail Reich, que tem já o primeiro volume publicado e está sendo escrito o segundo e o terceiro volume. É uma biografia, portanto, em 3 volumes. Por que isso, assim? Porque, tudo bem, há todo um debate sobre o que certas vertentes do marxismo, na verdade, eram uma espécie de engelsismo, no sentido que o Marx ele tentou fazer isso que eu comentei, que o Rodney aponta, que é tentar encontrar um sistema fechado no Marx,
E esse sistema, na verdade, virou o que alguns comentadores do Marx vão chamar de engelsismo. Assim. Eu já tinha ouvido esse termo. Um autor alemão chama de engelsismo, né? O Ingoel. Ele tem um texto chamado Marx, Marxismos, Marxismos, os caminhos de ler o Marx. Um texto que está publicado também em português. E ele vai chamar isso de engelsismo. Ele vai falar, por exemplo, que o marxismo da Segunda Internacional e da Terceira Internacional é uma espécie de engelsismo, justamente porque o Engels tentou dar um certo fechamento que não há a rigor na obra do Marx. Originalmente não seria, não. Mas, assim, em que pese que há toda uma moda de crucificar o Engels em certo sentido, há que se dar também os créditos ao Engels em vários sentidos. Assim. Um deles é que, por exemplo, o Marx ele entra no debate da crítica da economia política, que será o grande projeto, o projeto maior dele, assim, por conta do Engels. Assim. 40 e poucos, eu acho que 43, assim, o Marx dirigia um jornal e ele contra o Engels joga um texto para ele chamado Esboço da Crítica da Economia Política. Ele lê aquilo e ele vai entender, ele vai dizer depois, em 1859, na introdução, no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, ele falou assim, naquele momento eu entendi que... Naquele momento não, em virtude daquela influência ali, posteriormente eu cheguei à conclusão de que a crítica que eu queria fazer, que era da sociedade burguesa, a anatomia dela estava na economia política, e por isso eu fui fazer a crítica da economia política. Então, assim, o Engels é problemático, em certo sentido, porque ele tenta dar até certas dubiedades que tem no texto do Marx, o Engels tenta apagar para dar um sentido unívoco para o texto, sim, mas também tem uns aspectos interessantes assim no Engels. Entendi. E hoje, com a crítica textual, você consegue identificar quem fala. Exatamente, fazer essa disponibilização dos todos os textos, né, dos cadernos e anotações. O Marx tinha uma maneira de se estudar que de certa maneira facilitava isso. Ele ia para a biblioteca, pegava os vários autores que estavam sendo lidos, copiava citações e comentava embaixo, ou só fazia caderno de citações copiando. Tá entendendo? Então você consegue fazer em certa medida, essa separação, sim. Bacana. Você falou do Marx, um autor sistemático, e tem uma ideia dessa. Eu particularmente nunca pensei no Marx como um autor sistemático, apesar de ter uma linha que perpassa pelas obras, é uma linha comum. Mas eu nunca tinha mentalizado assim como sistema. E tem comentadores que vão nessa linha dizer que ele é um autor sistemático. Então. É uma leitura mais comum, assim, é como se faz-se muito isso, não só com o Marx e o marxismo, mas também com a psicanálise. Que é tentar dizer que a psicanálise é uma espécie de visão de mundo, sabe? Então, portanto, o Marx e o marxismo conseguiriam falar sobre tudo, assim, uma certa arrogância mesmo. Assim. Então, teria-se o que o Engels tenta, né? Uma espécie de dialética da natureza. O Marx vai falar até também sobre natureza, assim. O Marx vai fazer uma metanarrativa sobre toda a história, a partir desse sistema seu fechado, sabe? O que, ao meu ver, assim, é bastante problemático. Assim. Mas a leitura mais comum é de que o Marx ele tem essa espécie de visão de mundo, né? Que o marxismo é uma espécie quase que uma espécie de religião. Uma cosmovisão. Dentre todos os interesses do Marx, o que você poderia colocar como isso aqui é o que mais chamava a atenção dele? Ou essas coisas aqui, o que era a atenção focal dele, de fato, de querer escrever? Dá para apontar isso? Então, eu gosto muito da solução que o Grespan, você citou, que dá para essa questão, assim, que o Marx era um crítico da sociedade burguesa. Então ele vai fazer isso por alguns caminhos, assim. Por exemplo, a questão da religião é importante para ele, porque obviamente ele vivia sobre um estado em que era um estado cristão e que, portanto, a religião era o sustentáculo desse estado, era os fundamentos desse estado. Então ele vai fazer a crítica da religião. A crítica da economia para ele é importante porque, para ele, a economia política é como se fosse uma espécie de espelho daquela sociedade, dessa sociedade burguesa que estava nascendo. Então, portanto, ele vai fazer a crítica dessa sociedade burguesa.
Então, assim, eu acho que qual é o tema que dá unidade, digamos assim, para o projeto teórico do Marx, assim, nesse sentido aberto, né? Eu gosto menos de pensar em obra e mais de pensar em projeto teórico, assim, teórico prático, né? É a crítica da sociedade burguesa, assim, essa é uma solução que o Jorge Grespan dá e que eu particularmente, assim, subscrevo. Esse é o mote. É um mote principal dele. Pô, bacana. E aí você começou a falar agora da religião. Um dos pontos da sua pesquisa, então, envolve, como você disse anteriormente, a questão da religião, né? A crítica da religião. Vamos começar a entrar então, um pouco nessa sua pesquisa, como é que é a questão da religião em Marx, que dá para a gente começar a introduzir esse aspecto. Então, o Marx, ele, como eu comentei, né? O Marx ele nasce em 1818, faz a sua formação inicial, depois ele vai para a Universidade de Bonn, fica lá até 30 e poucos, depois ele vai para a Universidade de Berlim. Quando ele chega nessa Universidade de Berlim, ele vai se deparar com esse universo pós-hegeliano, né, assim, digamos assim. E como que o debate hegeliano era o solo comum, assim, de todas daquela universidade, enfim, de todas as pessoas que debatiam ali, né. E a partir disso ele vai, especificamente em 37, escrever uma carta para o pai dele, primeiro dizendo que ele tentou, assim, de toda maneira se livrar do hegelianismo, mas que ele não conseguiu, que ele ele procurava nesse período, na verdade, uma crítica ao romantismo alemão, justamente essa questão de formar o Estado Nacional e etc. Ele procurava uma crítica ao romantismo, e ele só encontrou essa crítica no Hegel, assim. Então, portanto, ele dá em 1837 essa virada, digamos assim, hegeliana, em que parece que essa virada ela nunca é uma adesão completa, assim, é sempre uma perspectiva assim, bastante crítica, assim, é uma relação bastante ambivalente assim, com Hegel. E aí ele escreve uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que resumiria essa questão da religião para o Marx, assim, pelo menos na minha leitura e de alguns comentadores que eu gosto. Ele fala bem assim, o meu programa é partindo do idealismo tentar encontrar a ideia na matéria. Ele escreve isso numa carta para o pai dele em 1837, uma carta que ele faz um resumo dos estudos jurídicos dele, etc. Então, é a partir disso, assim, que procurar a ideia na matéria. Aí você pode cortar para 1841, que é o momento que ele apresenta a dissertação de doutorado dele, que é essa dissertação que debate as filosofias de Demócrito e Epicuro. Logo no começo, assim, no prefácio, no final do prefácio da dissertação, ele vai dizer lá, ele vai lançar um imperativo categórico, brincando com Kant, falando que, tentando pensar, e aí entra a questão da dialética, né? Tentando pensar um desdobramento prático do imperativo categórico kantiano, no sentido de que ele fala bem assim, o meu imperativo categórico é lançar por terra todos os deuses que não admitem a autoconsciência humana como o Deus Supremo. Então, ali está dada a questão da religião. Tá a partir de 1841. E na minha leitura, assim, o ápice disso vai ser a teoria do fetichismo, assim. Mas antes disso tem uma série de desenvolvimentos, assim, mas eu acho que a entrada na questão da religião está um pouco aí. Assim. Esse negócio de encontrar ideia na matéria, para mim ficou meio... O que seria encontrar ideia na matéria? Me soa meio metafísico isso daí, né? Encontrar a substância da matéria, é isso? Eu acho que esse é um grande debate, assim, eu particularmente também não tenho uma posição completamente fechada sobre isso, mas me parece que ele já está pensando, assim, que lá na frente, e aí, assim, eu preciso dizer como que eu tento ler isso. Eu tento ler essas afirmações anteriores do Marx, essas elaborações anteriores do Marx, a partir da teoria do fetichismo, que tem um caráter mais acabado, não completamente acabado, mas mais acabado. A teoria do fetichismo aparece ali de maneira mais elaborada em 1870. Ele está tentando entender, a gente pode voltar lá no 18 de Brumário, 57, por aí, né, o 18 de Brumário, não lembro exatamente, que ele fala bem assim, os seres humanos fazem a sua história
mas não a fazem como querem, fazem a partir de condições dadas. Então, de certa forma, o Marx, né, essa coisa de... O que seria a ideia na matéria, assim, me parece? A questão prática. No sentido de que há determinadas práticas que se cristalizam sem necessariamente uma explicação plausível, enfim, racional sobre ela. Nesse sentido, a questão do fetiche. Uma ideia na matéria seria uma espécie de fetiche, para mim, assim, o resumo disso tudo seria o fetiche. Sim. Para quem não sabe essa questão do fetichismo, como é que a gente poderia delimitar isso daí, definir a questão do fetichismo? Vou tentar reconstruir isso na obra do Marx, assim, fazer um exercício aqui. Lembra do imperativo categórico dele, né? O meu imperativo categórico é lançar por terra todos os deuses que não admitem a autoconsciência humana como um único Deus. O que o Marx está tentando fazer ali, a rigor, na minha variação, é tentar resgatar as condições da agência política, no sentido de que, tipo assim, é o ser humano que deve conduzir a sua própria história. Se conecta com a questão de 50, né? E aí, qual que é a questão do fetiche, assim? É que o fetiche, ele inverte as relações. Ao contrário do, grosso modo, em vez da gente servir ao dinheiro, que é uma coisa, da gente se servir do dinheiro, a gente serve ao dinheiro. Então, o fetiche basicamente é essas relações que coloca o que o Marx vai chamar de certos determinados fetiches, no caso que estou usando o exemplo do dinheiro, com o sujeito e não o ser humano como sujeito. Basicamente, o fetiche faz uma espécie de inversão. Sim, sim. Bacana, cara, muito interessante. Falando ainda de religião, então essa questão, repete a frase aí, mano, não decorei ainda. Da autoconsciência como Deus. O Marx vai dizer assim, estou citando literalmente aqui, mas enfim, a ideia é essa, assim, que o meu imperativo categórico é lançar por terra todos os deuses que não admitem a autoconsciência humana como Deus supremo, digamos assim. Todos os deuses aí, quem são todos esses deuses? O que ele está querendo dizer? Quem seriam esses deuses? Fazendo uma leitura a partir da teoria do fetismo, para mim, e comentadores como enfim, o Rick Lammert, o francês Daniel Ben-Said, etc., vai dizer que, na verdade, é basicamente o dinheiro, o capital e o Estado. Então não tem nada a ver com Deus. Esse é o ponto, assim. A gente pode chegar na frase polêmica lá do Marx, né? Talvez já caminhou por isso aí mesmo. Que o Marx vai dizer, fala assim, a crítica da religião em Marx. A primeira coisa que vem na cabeça da galera é... tá falando mal do cristianismo. Sim, a religião é o ópio do povo. O Michel Louvi, um sociólogo brasileiro, ele dá uma limpada no terreno e fala assim, primeiro, essa frase é uma frase comum da época, aparece em vários autores. A gente poderia citar aqui dois aqui só a exemplo, assim, primeiro o Heine, aparece no Heine e aparece no Kant. Antes do Marx. Já se usava essa expressão. Obviamente que o tema da religião aparece completamente diferente no Heine e no Kant, mas enfim, aparecia essa frase nos dois autores. E se você pegar o texto do Marx lá, o Marx está falando assim, enfim, eu não estou com o texto aqui, mas ele está falando assim, a religião é o ópio do povo. Mas a religião, ela é, ao mesmo tempo, expressão e protesto contra uma miséria real. A galera basicamente só lê a religião como expressão da miséria real, não como protesto contra a miséria real. E se você retomar, por exemplo, movimentos artísticos como o surrealismo, os próprios surrealistas, eles usavam o ópio não só como uma espécie de anestésico, entorpecedor, enfim, que aliena você da realidade, mas ele usava de maneira positiva. Qual que era, enfim, a intenção do surrealismo, assim? Era você fazer uma escrita, representar o seu objeto, mas também representar o sujeito nesse processo de apreensão do objeto. Então, nesse sentido, eles tentavam fazer uma espécie do que seria uma associação livre. Eles, sei lá, usavam o ópio lá e saíam escrevendo feito louco lá. O texto, a poesia. E aí, o Marx, ele também vai ou seja, estou citando os surrealistas porque
porque os surrealistas também exploravam o ópio na perspectiva positiva. O Marx, na minha avaliação, ele também vai entender a religião como protesto nessa perspectiva positiva. E está lá no texto, ele fala: a religião é expressão e protesto contra uma miséria real. Porque uma leitura apressada faz você entender o contrário, né? Faz você entender que a religião é só expressão da miséria, é só um entorpecedor. Mas a religião também pode... Pode ser um ópio no sentido de amenizar as dores do mundo, talvez, também, né? Essa é a leitura mais corrente, né? Que assim, que, digamos assim, se a religião é um ópio, o que o ópio faz? A pessoa toma lá o ópio, fica lá anestesiada, mas não, digamos assim, não se rebela contra o status de coisas presente. Só que o exercício aqui que me parece mais interessante é você tentar entender a religião também como um mecanismo que te leva a protestar contra o estado de coisas presentes, né? Então, para mim está lá claramente no texto, assim. E o Rick Lambert vai chegar a dizer que, na verdade, assim, tinha uma galera fazendo uso dessa frase, era uma frase comum ali daquele período. Mas o Marx é o primeiro a entender essa frase nesse sentido ambivalente, como expressão, mas também como protesto. Então, talvez a crítica da religião marxiana tenha muito mais a dizer do que a religião simplesmente como um ópio nesse sentido negativo. Isso é muito interessante porque muitas pessoas atacam o marxismo. Por exemplo, tempos atrás eu vi uma pessoa de âmbito religioso, né, criticando, e ela dizia algo no sentido assim que o Marx colocava a religião cristã como um empecilho à revolução, portanto era preciso suplantar a religião. É uma leitura meio complicada essa, né? Esse é um ponto, assim, para gente ser franco com o Marx também. O Marx, ele revisa uma série de posições, assim, ao longo do tempo dele. Aquilo que eu falei, o Marx ele é um autor bastante crítico e autocrítico. Então ele revisa uma série de posições. Por exemplo, uma reconstrução clara que eu pude fazer na minha dissertação é a revisão que ele faz com relação às posições colonialistas dele. Se você pega ele ali até, por exemplo, o texto do Manifesto Comunista lá, ele está falando da incursão da Inglaterra na Índia. Ele tá falando assim, tá matando um monte de gente, tá destruindo aquela terra ali. Mas que bom, porque tá levando os avanços tecnológicos do capitalismo. Assim, sem nenhuma criticidade, né? Mas se você pega ele a partir de 50 e poucos, ele já tá fazendo uma revisão dessa posição deles. Já tá mudando um pouco isso. A questão da religião, ele não faz isso de maneira mais explícita. Só que me parece que a teoria do fetichismo, e aí não só para mim, novamente eu estaria o Ben Said e o Rick Lambert, me parece que para mim ele faz sim essa criticidade, até mesmo no sentido da teoria do fetichismo, assim. Porque, por exemplo, essa palavra mesmo, fetichismo, é uma palavra interessante. Como é que essa palavra aparece? Aparece primeiramente com um dos primeiros a usar essa palavra, na verdade, tentar sistematizar esse conceito, é um francês chamado Charles de Brosse. Como que ele foi tentar sistematizar isso? Ele pegou os diários de navegação dos portugueses na África. E aí, o que esses navegantes, esses navegantes estavam fazendo? Eles estavam olhando para as religiões africanas e estavam falando assim, o que eles fazem lá é fetiche. Aí o de Brosse vai formular isso com, na minha leitura, uma carga bastante colonialista, no sentido de, tipo assim, o que sou eu não é fetiche. O que é o outro é fetiche. Só que essa palavra fetiche, ela só vira fetiche nesse sentido que a gente tá usando aqui, fetiche, com essa passada que ela dá na França, né? Que aí vai vir fetiche. Mas não, a origem dela é feitiço. É uma palavra portuguesa, que enfim, que vai pro vocabulário francês e depois pro alemão. E aparece no Marx. Então, quando o Marx ele utiliza essa palavra, ele utiliza ela. Os primeiros a fazer isso são o Marx e o Freud. Eles utilizam ela no sentido reflexivo. Por quê? Enquanto de Brosse estava olhando para sociedades não europeias dizendo que as religiões deles eram fetichistas, o Marx fala assim, não, peraí, a nossa sociedade é fetichista. E aí ele está falando dos trocadores de mercadorias, né? Do capitalismo. E o Freud vai falar da perversão sexual.
Então são os dois primeiros a usar essa palavra de maneira reflexiva, assim. Então, quer dizer, nesse movimento que o Marx faz, me parece que há uma espécie de correção da crítica da religião marxiana, que reforça essa leitura da religião como protesto, tá entendendo? Que passa lá pela questão do imperativo categórico, que se a nossa sociedade está elegendo o Estado, o dinheiro e o capital como uma espécie de fetiche, como uma espécie de Deus acima da consciência humana, a gente precisa fazer essa crítica. Cara, esse lance do revisionismo que o próprio autor faz sobre a sua obra, né, me leva a pensar o seguinte: às vezes o camarada lê um texto mais antigo, que Marx falou X, mas ele não conhece o texto posterior que ele fez uma determinada revisão. Né? Então, acho que a religião, acho que é muito difícil você bater um martelo e dizer Marx pensa isso sobre religião. Eu acho que é muito difícil, talvez, né? Você final. Há autores que vão ler o Marx e vão falar bem assim pro Marx assim: ok, o Marx falou que no fim, como a religião é o ópio do povo, ela é a expressão de uma miséria real, portanto, quando essa miséria real acabar, acaba a religião, se a religião é a expressão dessa miséria real. Há autores que vão chegar a dizer que o Marx, comentadores, vão chegar a dizer que o Marx disse isso, mas eles apontam isso e vão dizer: aqui está um problema no Marx. Enquanto ele entendeu que no capitalismo determinadas expressões assumem formas específicas, ele não conseguiu entender qual que é a forma específica que a religião assume no capitalismo, portanto, a expressão da miséria real. Então, ou seja, o autor vai falar assim: ele aplica a dialética universal particular em vários fenômenos, mas chega na religião ele não aplica, ou seja, ele está sendo contraditório com isso mesmo. Há autores que vão nessa análise. Isso mostra o quão difícil é falar de língua de Marx. Bastante difícil. Dá para bater o martelo, embora até marxistas façam isso, né? Você acha que é uma falta de conhecimento maior não totalidade, mas de conhecer mais amplamente as obras do Marx, né? Acho que falta essa leitura. Eu acho que passa por isso, cara, e passa também por questões políticas, assim, por um certo preconceito mesmo com relação à religião, assim, e aí eu acho que nós falaríamos de coisas bastante básicas, assim, que são reproduzidas até por grandes estudiosos de temas específicos, assim. Que religião é coisa de pessoa analfabeta, que não há pesquisa teológica de ponta, enfim, que não há um rigor no fazer teológico, mas a galera tá ali só, enfim, querendo converter os outros, etc. E há também essa confusão que o próprio Marx faz, assim, segundo alguns comentadores, né? De hegemonizar ou universalizar determinadas expressões de religião, saca? Assim, porque a religião está assumindo determinado papel no contexto histórico, não podemos negar que assume, foi historicamente isso e continua sendo. Ela vai sempre ser assim, entendeu? E assim, a grande crítica do Marx, para mim, é essa, assim, que ele vai olhar para os economistas clássicos e vai falar assim: não, eles estão dizendo que o mundo sempre foi assim e, portanto, vai ser sempre assim, para sempre. Aí ele vai falando, só que não, esse mundo que está aqui, ele tem uma história de constituição dele, que é justamente feita pelos seres humanos. Entra de novo aquela questão de resgatar a agência política na construção histórica. Só que aí, curiosamente, segundo alguns autores, ele não vai admitir isso para a religião, propriamente dita. Embora eu também não bateria o martelo conforme esses comentadores, né? Eu diria que o debate da religião no Marx ele é um pouco mais complexo, né? E passa por essa questão da teoria do fetichismo. Você tem que garimpar muito as obras para conseguir, né, extrair sobre esse tema especificamente. Exatamente. E você pode também se voltar para as leituras que foram feitas historicamente, né? Pelas correntes de leituras, assim, eu acho que eu tenho uma certa convicção meio, digamos assim, modernistas, assim, uma coisa meio pensando um pouco no Abaporu da Tarsila do Amaral, assim, que o chão que a gente pisa
indica determinada luz que a gente joga sobre o texto, assim. Então, historicamente, conforme... E isso aconteceu com Marx, cara. Tem um comentador, tem um texto bastante interessante, assim, chamado Marx Selvagem, que eles mostram como que o autor, o Jean Tibre, ele vai mostrar como que organizações não ocidentais passa a ser fundamental para o Marx a partir de 50, 60. E aí, portanto, o autor consegue demonstrar como que no próprio laboratório Marx, no momento que o Marx está elaborando as questões, o chão que ele está pisando é importante para ele, tá entendendo? Então, e esse é o meu ponto. Então, por que nós não podemos também ler o Marx a partir do chão que a gente está pisando? Claro, respeitando o texto, o limite do texto, enfim. Sim. Não dá para você também colocar a maluquice dentro do texto, mas dá para você, e esse é o meu ponto, né? Dá para você, por exemplo, essa questão da religião é uma questão debatida no Marx. Marx fala explicitamente sobre isso, na religião como expressão e protesto com relação à miséria real. Por que você não pode iluminar essas ambiguidades do texto a partir de experiências concretas de apropriação desse texto? E aí eu estou apontando assim para uma determinada leitura que foi feita do Marx a partir de um certo setor da teologia da libertação. Foi uma certa apropriação que foi feita do Marx que iluminou de alguma maneira essa ambiguidade, assim, sabe? Então esse método que o Jean Tibre vai chamar de teoria e luta, né? Como que a luta é determinante para a elaboração teórica do Marx, como também, na minha avaliação, deve ser para a leitura do Marx, como que isso é importante, assim. Deve-se ler o Marx, assim, na minha avaliação. A teologia da libertação, ela... Como é que a gente... Só para dar uma pincelada nisso aí, depois a gente volta, né? Teologia da libertação, ela se apropria da obra de Marx de que maneira? Como é que a gente pode entender isso? Dá para falar um pouco sobre essa questão, assim? Então, assim, grosso modo, tem duas maneiras, assim, que o marxismo é apropriado pela teologia da libertação. Um modo, que é o mais conhecido, a gente poderia citar, por exemplo, o Leonardo Boff e o Frei Beto, ambos teólogos brasileiros, que eles vão ter um textinho chamado Como Fazer Teologia da Libertação. Eles vão falar assim, a teologia da libertação, ela tem basicamente 3 momentos. Ver, julgar e agir. O marxismo só entra no ver, que é esse momento mais que eles vão tentar olhar para a sociedade e identificar o que eles vão chamar de espécie de pecados estruturais. Uma sociedade que só produz fome. Eles vão falar, isso é uma espécie de pecado estrutural. Eles precisam entender como é que funcionam os mecanismos dessa sociedade. E aí o Marx seria fundamental para isso, que o Marx mostra como que a sociedade ela consegue produzir sempre desigualdade, concentração de riqueza e empobrecimento da maior parcela da população. Só que o Marx só entraria nisso, na hora de julgar e agir, entrariam os evangelhos, enfim. Agora, tem uma outra corrente, que é mais localizada na escola Day, que nasce ali a partir da década de 70, que vão tentar encontrar certas raízes teológicas no próprio Marx. Assim. E aí vão resgatar, por exemplo, como centralidade a teoria do fetichismo, e vão autores mais, digamos assim, eu diria mais ousados, assim, é uma seara que eu ainda não entrei muito, vão tentar dizer que o Marx ele tem, na verdade, ele foi um leitor de Paulo, vão falar coisas desse tipo, assim. Enfim, vão explorar justamente esse caminho, assim, eles vão dizer assim, não preciso... porque teve toda uma briga, enfim, com a igreja romana, porque não poderia se usar Marx, porque o Marx era um autor ateu, e etc. E esses autores, eles vão falar assim, não, há toda uma influência no cristianismo, há uma certa, como a gente poderia dizer assim, no linguajar mais comum, uma espécie de rebote no Marx. Tal como há um rebote na questão do fetichismo, assim, que é uma palavra que vem do português, sabe? Assim, coisa meio incomum, assim, de estar lá. Você pensa que está vindo de outro lugar, mas está vindo, na verdade, do português. Então vão ter autores que vão chegar ao ponto de dizer que há no Marx uma espécie de teologia negativa, assim,
tem um texto chamado Teologia e Economia, que é feita pelo Hugo Asma e o Franz Henrique Lammert. Isso é uma série de ensaios. Um desses ensaios é uma apresentação do Hugo Asma, que é um biblista, ele lá na UFMG. E aí nessa apresentação, acho que foi na filosofia mesmo da UFMG, se eu não me engano, ele vai pegar uma série de citações bíblicas que há aos montes no Capital, uma série por exemplo, a questão, eu comentei que isso para a questão da acumulação primitiva, ele vai falar bem assim, alguma coisa assim, na Bíblia, eu não lembro especificamente, o pecado original explica tal e tal coisa, na economia seria a acumulação originária, etc. Os paralelos. Quando ele está falando da teoria do fetichismo, ele vai falar bem assim, para a gente entender isso aqui, a gente devemos nos refugiar no mundo nebuloso da religião. Então de certa forma, não podemos negar que há uma espécie de todo um debate teológico assim, que perpassa assim, o Capital, né, que é a obra maior do Marx, uma obra inacabada, mas obra maior do Marx. Interessante pra caramba, cara. Você vê como é que é difícil e ambíguo você bater o martelo, seja lá em que área for, né? Tem que ter uma caminhada muito grande de leitura e tudo mais. Porque você falou interessante aí que o Marx é ateu, portanto, para que eu vou ler ele se eu sou cristão, né? Tem essa pegada. É contraditório, seria contraditório, né? Ler o Marx, sendo que eu sou cristão, sendo que ele é um ateu. Olha o que ele falou da religião, né? Esses autores, assim, eu citaria, tem o Asma já é falecido, o Pablo Richard já é falecido, o Franz Henrique Lammert ainda é vivo, o Jung Musung é vivo, brasileiro, inclusive. Brasileiro não, radicado brasileiro, né? Ele é coreano. Eles vão partir de um paradigma que é o seguinte, assim, que eu também acho que os comentadores de Marx têm dificuldade para entender a crítica da religião marxiana justamente porque eles partem do pressuposto de que o debate do Marx é sobre a existência ou não de Deus. O debate sobre aquela coisa lá da prova ontológica, quase lá da Idade Média, que de certa forma tem os pós-hegelianos, logo no início ali da década de 30, mas logo foi superado, porque o debate teológico ali, ele tinha imediatamente implicações políticas por questões que eram o Estado cristão. Então, eles partem desse pressuposto. Não, a questão é se existe Deus ou não, o que isso implica e tal, se existe Deus, como é que fica a questão da agência humana e blá blá blá. Esses teólogos da libertação, eles vão partir do pressuposto seguinte, assim, o ponto não é se existe Deus ou não, o ponto é o discernimento dos deuses. Por isso que esse campo de estudos ao qual esses teólogos estão vinculados, que é chamado a Escola DEI, na verdade é um departamento ecumênico de investigações que foi inaugurado no Chile, mas depois do golpe dado no Allende pelo Pinochet, enfim, na ditadura chilena, teve que migrar para Costa Rica, na década de 70, 1970, né, não 1870. Eles partem assim, o problema não é se existe Deus ou não, é qual Deus. Aí, assim, os biblistas eles vão retomar esse debate da idolatria do Antigo Testamento. E é um debate interdisciplinar. Os filósofos, por exemplo, vão contribuir a partir da teoria do fetichismo do Marx, a partir do Benjamin. O Benjamin tem um fragmento, Walter Benjamin, filósofo alemão, também leu Marx, em grande medida, não só, mas ele também leu Marx. Ele tem um fragmento chamado Capitalismo como Religião, que ele debate com Weber, lá a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, assim, o ponto para essa galera é idolatria, teoria do fetichismo, portanto, discernimento dos deuses. O ponto não é, por isso que o imperativo categórico lá de 1841 do Marx é importante. Enfim, a gente vai ter teólogo que vai resgatar isso na própria tradição romana, vai falar de Papa, que falou algo semelhante ao Marx, no sentido de que o Deus verdadeiro é o Deus que produz vida, não é o Deus que produz morte, etc. Mas há todo esse debate no Marx, assim, essa segunda maneira de se apropriar do Marx, que é diferente dessa do Leonardo Boff, que está relacionada a esse método da teologia da libertação lá mais específico. A teologia da libertação hoje tem grande expressão? Você viu, ela está mais
mais abatido, assim. Eu acho que, enfim, eu não tenho acompanhado tanto, assim, esse debate, mas claramente, assim, você vê que teve a expressão digamos assim, da teologia da prosperidade dentro da Igreja Católica Romana é feita via renovação carismática, né? Então houve todo um debate, inclusive documentos que o Bento XVI lançou, que de certa forma condenou assim, a teologia da libertação e etc. Assim. Então é um debate minoritário, assim, Sim, acabou ficando à margem. à margem. Tem toda uma questão política, obviamente, por trás, assim, né? Mas de fato ela é Sim, minoritária hoje em dia. não compreendo. Por exemplo, o Marx ele vai trabalhar os seus textos, tudo mais, e o Capital, a grande obra dele. O que dá para a gente traçar de mote principal do Capital? Eu sei que é crítica econômica, mas o que daria para ele trocando em miúdos? O que ele está trabalhando? Ó, autores que vou falar assim, ó, o Capital, ele tem três forças, assim. Primeiro, a crítica propriamente da economia política, a crítica da modernidade e a crítica das categorias, né, que aí envolveria mais a questão do método. Mas o que o Marx está fazendo no Capital é a crítica da economia política. Agora, por que ele está fazendo a crítica da economia política? Justamente por aquilo que eu comentei de 59. Assim. Qual que é digamos assim, o objetivo assim, em geral do Marx? É a crítica da sociedade burguesa. E ele vai ver na economia política a anatomia da sociedade burguesa. O que seria, então, a economia política? Uma espécie de espelho da sociedade burguesa. Mas um espelho que ele não consegue... que ele faz esse processo uma espécie de processo de legitimação das coisas como estão. Ele meramente reflete a metáfora ótica é boa, né? Porque, tipo assim, uma luz ela pode tanto iluminar quanto ofuscar. Então, é como se a economia política fosse essa luz, essa espécie de clarão que tanto ilumina quanto ofusca. E esse ofuscamento ele tem efeitos ideológicos. Vou te dar um exemplo aqui. O Marx, a economia política, ela não consegue, ela explica, ela começa a sua construção teórica dizendo que há uma divisão na sociedade, segundo na leitura do Marx, entre pessoas que vão vender sua força de trabalho e pessoas que vão ter o dinheiro para comprar essa força de trabalho. Só que ela não consegue explicar por que há essa divisão. Por que ela não consegue... E aí, como que ela explica essa divisão? O Marx vai fazer uma crítica bastante ácida assim, à economia política no capítulo, acho que é o 23 ou 24, é o capítulo assim chamada acumulação originária. Então, assim, eles explicam que a origem do capitalismo foi porque uns gastaram demais e só restou o seu sustento só foi possível a partir do suor do seu próprio rosto e uns foram bastante austeros, economizaram dinheiro e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, isso não é verdade, assim. Isso é uma história idílica. A verdade é que essa acumulação originária é necessária para o funcionamento do capitalismo. Por que você precisa da acumulação? Eu preciso que você esteja sem nada para que você tenha que vender para mim a força de trabalho. Eu tenho que ter dinheiro para comprar essa força de trabalho. Então, essa acumulação... Então, isso é um ciclo vicioso, né? Só que para startar esse ciclo, você precisa de o que o Marx vai chamar de um externo que dê um start nesse ciclo. E esse ponto de vista, digamos assim, esse outro é essa narrativa idílica que o Marx vai chamar da acumulação originária. Só que depois o Marx vai mostrar, não, você pegar a história mesmo do capitalismo é uma história de sangue. E o sistema colonialista ocupa um lugar central nisso. Assim. Foi necessário o processo das grandes navegações, invasão de outras terras e etc. Então, assim, grosso modo, o Marx encontra na economia política uma espécie de espelho da sociedade moderna, aquele que é criticado, a sociedade burguesa,
mas um espelho que deixa determinadas lacunas. E aí o Marx quer justamente, a partir dessas lacunas, numa crítica interna a esse sistema, desmontar esse sistema, mostrar, explicitar esse sistema. O que a economia política clássica defende? O que o liberalismo clássico defende, sobretudo? Liberdade. Mas ela fala assim, sim, os trabalhadores eles não são mais servos, eles são livres, mas eles são livres inclusive dos seus meios necessários para a subsistência. E por isso eles precisam... Então Marx ele tem essa... Quando ele fala assim, a crítica imanente no Marx, é justamente esse aspecto. Ele assume o pressuposto, mas ele encontra um furo nesse pressuposto. Assim. E geralmente ele encontra esse furo fazendo uma espécie de remissão histórica. Saca? Portanto, por exemplo, a economia política não consegue explicar direito a origem do capitalismo. Marx vai, explica e mostra como é que ia dar e demonstrar toda essa questão. Essa coisa da força de trabalho que o outro compra. Aí você falou de liberdade. Há esse conceito de liberdade nesse sentido do Marx? Ele trabalha liberdade. Há esse grande conceito de liberdade no Marx? Veja, vão ter autores assim que vão falar do Marx. Assim, o Marx era... O grande tema que o Marx persegue é a questão da liberdade. Liberdade em que sentido? Nesse sentido que eu comentava desde o início, de que liberdade do ser humano tomar as rédeas da sua própria história. Então a questão da agência política, né? O ser humano construir a sua própria história. Só que ele percebe que a economia política também faz essa defesa da liberdade. Só que é uma defesa abstrata da liberdade. Saca? E essa é um pouco a crítica dele ao imperativo categórico kantiano também. Que fala assim, não tomar nenhuma outra pessoa como meio. Mas o que se faz praticamente, concretamente, é justamente tomar as pessoas como os meios. A questão do fetiche. O dinheiro não é mais meio. Meio é o ser humano que corre atrás do dinheiro. Então, nesse sentido, a agência política está, digamos assim, obliterada, está fechada ali, está impedida. Então, ele vai buscar essa liberdade. E ele parte justamente da economia política porque, de fato, a economia política fez um trabalho muito bom, assim, no sentido de conseguir espelhar a sociedade burguesa, mas não conseguir explicar determinados furos que ficam fazer determinadas confusões, aquelas confusões que eu disse, né, entre universal e particular. Se tentar pegar, por exemplo, a expressão específica do trabalho no capitalismo, a particularidade do trabalho no capitalismo e tomar como se fosse sempre assim. O trabalho sempre fosse aquilo. Que é esse trabalho que o Marx vai chamar de trabalho abstrato. Mas, enfim, é um pouco nesse sentido a questão da liberdade no Marx, assim, uma liberdade que se quer concreta, né? Então, portanto, ele parte da concepção abstrata de liberdade da economia política, mostra como concretamente essa liberdade ela se converte, na verdade, em dominação, justamente porque ele quer chegar na liberdade concreta, né? A liberdade... Então, mano, o capitalismo, por exemplo, tem aquela história, tipo assim, acho que você até comentou alguma coisa de matança na Índia lá, que ao mesmo tempo traz uma revolução tecnológica lá. Na Segunda Guerra também dizia a mesma coisa, houve uma destruição, mas também houve um avanço em outros sentidos lá. O capitalismo, pro Marx, tem ele tem essa compreensão do capitalismo, é ruim, mas também tem outro certo avanço, né? Esse também é outro grande debate no Marx, assim, né? Quase que como se o Marx fosse uma espécie de liberal radical, assim. Ele quer realizar as potencialidades que a burguesia prometeu, mas não realizou. Como se... Um pouco aquela coisa de dialética senhor-escravo, né? Tipo assim, parecia que a verdade estava no senhor, mas na verdade estava no escravo. No servo, né? A tradução seria mais correta, né? Porque estão falando de Idade Média, essa tradução como escravo é mais uma tradução complicada. Sim.
há esse debate no Marx. Eu acho que o Marx, ele, por exemplo, em 48, 50, até 60 ali, ele tem essa visão mais marcada, assim, de assim, o capitalismo ele traz avanços tecnológicos, etc. Mas a partir de 60, com o avanço da, dos estudos dele sobre as sociedades não ocidentais, e ele termina, ele morre estudando isso, ele morre em 83 estudando sociedades não ocidentais, e ele acaba sendo cada vez mais crítico ao capitalismo, assim, nesse sentido de que, na verdade, o capitalismo talvez ele gere mais. Eu gosto de trabalhar com o binômio assim, fascínio e violência, né? Ele gera fascínio, porque, enfim, tecnologias e etc, avanço e tal, mas muita violência, etc. Eu diria que ele termina a vida dele mais ligado à violência, entendendo que o capitalismo gera mais violência do que fascínio. Mas, de fato, se você pegar um manifesto, tem uma parte do manifesto que é só ele louvando os avanços. O manifesto é 48. É só ele louvando, digamos assim, os avanços do capitalismo. É interessante essa visão, né? Que não é um negócio maniqueísta. Você tem toda uma, né, uma questão mais complexa e tudo mais. E aí, para suplantar o capitalismo, ele quer de fato suplantar o capitalismo? Essa é uma pergunta, né? E quais seriam os métodos para isso? Ele apresenta isso no Capital. Então, é importante dizer que, tipo assim, o Marx foi o teórico do comunismo, assim. É bastante temerário, assim, falar isso, porque o Marx falou de comunismo raríssimas vezes. Por exemplo, no Capital ele fala, assim, uma, duas vezes, assim. Por exemplo, porque eu sei que de cabeça ele fala Fala assim, uma associação de pessoas livres, ele fala lá no final do capítulo 1, depois quando ele vai falar da acumulação originária. Mas o que o Marx, ele vai... O que vai acontecendo com ele, assim? Essa questão do comunismo é bastante interessante, porque ele... Primeiro, ele vai entendendo a história como uma espécie de teleologia, no sentido de que, tipo assim, há uma espécie de positivismo mesmo. A história tá indo e ela tá cada vez mais avançando. E aí, daí tá o colonialismo deles, que a gente pode chamar aqui, que é muito um termo mais conhecido aqui na América Latina, é o desenvolvimentismo, né? Estamos desenvolvendo aqui, tá gerando um monte de problema, mas, estamos desenvolvendo, apesar disso, estamos desenvolvendo, e mais importante é desenvolver. Tem esse determinismo no Marx, assim, de que das próprias contradições do capitalismo viria o socialismo, etc. Só que quando chega no final da vida dele, e aí eu indicaria 3 textos, assim, quem porventura quisesse se aprofundar nisso. Tem o texto do Jean Tibre, chamado Marx Selvagem. Tem o texto do Kevin Anderson. O Jean Tibre é um sociólogo brasileiro. O Kevin Anderson é um sociólogo estadunidense, chamado Marx nas Margens. E tem, melhor ainda, uma biografia dos anos 81, 82 e 83 do Marx, que é o ano que ele morre. É chamado O Velho Marx, do Marcelo Musto, um italiano que é professor na Universidade de Toronto, do Canadá. Ele vai discutir essa questão. Quando chega no final do ano do Marx, ele faz um movimento interessantíssimo, assim. Ele vai falar assim, pela economia clássica, a economia clássica é uma espécie de tautologia, no sentido de que ela fala bem assim, a forma particular do trabalho no capitalismo é também a universal, uma identidade imediata. Enfim, ele vai fazer isso com várias categorias. A questão do trabalho é uma categoria mais exemplar, assim, tem mais exemplos. Basicamente, identificando o capitalismo como se fosse o melhor sistema. Aí o Marx ele vai fazer um movimento que é voltar no passado, mostrar como que era, voltar no antes do capitalismo, para mostrar como que se acontecia lá, falando assim, as pessoas eram dominadas, mas pelo menos não era uma dominação abstrata, uma dominação opaca, que você não sabe o que está acontecendo. E depois ele vai falar da associação de pessoas livres. Então ele vai superar essa teleologia dele, justamente fazendo um desvio pelo passado para o futuro. Por isso que ele vai falar de comunismo, e ele vai, no final da vida dele, em 82 e 83, ele vai estar cada vez mais interessado por comunidades não ocidentais, comunidades originárias, assim. E aí entra assim várias comunidades. Ele vai estudar Roma, vai fazer estudo sobre Roma, vai estudar antropologia, para, enfim,
para ver essas pesquisas que pesquisavam, por exemplo, as comunidades aborígenas dos Estados Unidos. Mas aqui que vai entrar a questão do comunismo. Mas aí eu acho que também a sua pergunta também vai no sentido da questão do proletariado, que a gente chama do negativo do capital, né? O capital, ele é o conceito de capital é valor que se valoriza, né? Então, mas a única coisa que consegue atribuir valor às coisas é a força de trabalho, no sentido de que você pega uma árvore, você coloca essa força de trabalho nela, cristaliza essa força de trabalho nela, novamente retomando a questão da ideia na matéria, você cristaliza sua força de trabalho nela e ela adquire valor. Então há todo um debate aí que o Marx fala assim, o capital ele é capital fixo e capital variável. O capital variável é o que valoriza o capital. Só que o capital ele trabalha numa lógica para cada vez mais reduzir esse capital variável, ou seja, de reduzir os salários, para ter mais valor. Só que esse movimento é uma contradição, você entende? Ao mesmo tempo que ele quer expulsar de si o capital variável, que é o trabalho, ele precisa do trabalho para se para se valorizar, para se construir como valor que se valoriza. Então, há aqui, portanto, todo um debate sobre a questão do salário, portanto, sobre a questão dos movimentos dos trabalhadores e, portanto, dos trabalhadores tentando tomar o destino da sua vida nas próprias mãos. Então, há aí toda a questão sobre o debate de revolução e etc., de crise, que entra mais nessa dimensão, digamos assim, política, né, do Marx. Pra gente caminhar para o final, essa questão da revolução que muito se fala, onde dá para a gente mapear agora os textos onde aparece, mais ou menos? Os capítulos que o Marx fala sobre a jornada de trabalho do capital é interessante para isso. O texto dele de 71, sobre a Comuna de Paris, é interessante nesse sentido. Até mesmo, cara, o manifesto é interessante também nesse sentido, porque pode parecer aqui que o Marx foi apenas um teórico, assim. Quem foi Marx? Eu responderia de maneira bastante resumida que ele foi um filósofo e um militante comunista, no sentido que ele participou ativamente. Tem o filme, né? O filme mostra isso. O filme biograficamente é bastante fiel, assim. Claro que é uma peça de ficção, né? Mas tem bastante embasamento histórico ali. O filme mostra que ele participou, a primeira Internacional Comunista, o Marx participou da articulação, né? Era a Liga dos Justos, quando ele entra junto com Engels, vira a Liga dos Comunistas e depois a Associação Internacional dos Trabalhadores, que depois a gente vai conhecer como Primeira Internacional. Então o Marx ele teve essa dimensão política muito forte. Eu estou dizendo o tempo inteiro aqui que a questão do Marx é a questão da agência política, de resgatar a agência política. Por que a ideia na matéria? Porque ele está querendo entender como que as ideias se autonomizam e submetem os seres humanos. Então ele está tentando reconstruir essa conexão da ideia na matéria e tal. Então é um pouco isso, assim. Essa é uma questão central para o Marx, embora ele seja, e aí eu acho que eu falei comunismo, né, anteriormente, e não acabei não comentando isso. O Marx é um teórico do capitalismo, mas não é um teórico do comunismo. E aí isso é interessante porque eles gravam essa imagem sobre ele, né? E aí fica só comunismo, socialismo e revolução, né? Os caras ficam falando disso, mas são temas meio que negativos no Marx. Aparece como ponto de crítica ao capitalismo. Não aparece no sentido positivo, que poderia ser identificado com o socialismo real. Tudo bem, nós poderíamos discutir como que o socialismo, os países socialistas, etc., a experiência da União Soviética, sobretudo, se apropria do Marx. Alguns aspectos positivos, alguns aspectos bastante problemáticos. Mas no Marx, no texto marxiano, a questão do comunismo aparece, sobretudo, como um aspecto negativo. O Gressman, inclusive, tem um texto chamado O Negativo do Capital. Ele está falando de quê? De crise, de revolução, de movimentos de trabalhadores. Porque é isso, assim, é um movimento imanente, por isso que ele faz a crítica imanente da
da economia política. É um movimento que não está vindo de fora. Por isso a ideia na matéria também. Não quer que venha de fora, tá entendendo? Quer encontrar na materialidade do capitalismo os seus problemas, suas lacunas, os seus furos, para tentar pensar uma outra sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre a partir disso. É um pouco nesse sentido, tem quase um sentido que remonta à Revolução Francesa, assim, em algum sentido, né? Que a galera fala assim, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, mais ou menos, igualdade, muito menos, assim. Talvez o Marx esteja tentando realizar isso, assim, poderíamos dizer em linhas gerais. Não, muito interessante, cara. Pô, cara, eu queria já, indo pros finalmente, já agradecer de antemão você pela gentileza ter comparecido aqui, ter aceitado. A gente está começando aí no objetivo de justamente apresentar autores e autoras, temas, né, seja na teologia, na história, na filosofia, né, independente da área, e ser um canal de divulgação, né. Então, assim, é muito interessante. E vendo você falando, a gente vê que uma leitura apressada, ou você ouvir um vídeo de WhatsApp, não necessariamente vai te trazer aquele conhecimento que tá lá, né. Exatamente, assim, eu agradeço muito o convite também, o espaço aí para falar, a troca de ideias. Eu acho que é sempre um exercício, né? Você tentar ficar retomando, encontrar síntese, etc., a respeito do Marx, que é um autor bastante complexo, né? Apesar de que tentam fazer parecer que não. E é isso que você falou, assim, é uma coisa, é complexo, assim. Isso não deve espantar as pessoas. Pô, senta, vai lá ler. Eu acho que, enfim, não tem nada vai baixar em você, você vai ter que sentar lá mesmo e ler. Não tem essa, assim. E aquilo que um grande estudioso francês do Hegel fala, assim, a paciência do conceito, cara. Lê, puder ler no original, leia, e vai lendo, tentando entender, retoma o contexto histórico e tal, tudo isso é importante. É igual, por exemplo, você vai ler, o cara é cristão, né? Eu vou ler o Nietzsche, né? Pô, mas o Nietzsche não fala isso, não fala aquilo. Não importa, né, cara? Não é uma questão de tomar aquilo necessariamente como um mote de vida para você ser daquela maneira, mas para você conhecer, para você entender como que aquilo impactou a sociedade ou não, se isso tem influência ou não. E o Marx, como ele é um autor importante no sentido de ter impactado muito, é necessário conhecer, independente do camarada ser a favor ou ser contra disso ou daquilo, não importa, né? O importante é a gente sentar ali, igual você falou, e conhecer. Nosso objetivo aqui é esse, né? Abrir essas portas aí. Douglas, muito obrigado. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer mesmo o espaço. Vai. Show da puxa. Queria só agradecer mesmo o espaço aí. Espero que você tenha sucesso aí nessa empreitada. Eu acho que é bastante louvável, assim, a ideia desse processo educativo mesmo, assim, até mesmo de pegar esse tanto de coisa que a gente fica lendo na academia e tal, e tentar fazer com que isso seja acessível para as pessoas, enfim. E tô aí, quem quiser trocar ideia, enfim, depois eu deixo aí meu e-mail aí para mandar, minhas redes sociais. Se quiser sentar para trocar ideia, é nóis. Vou deixar na descrição aí o contato e tudo mais. O Douglas, a gente começou na mesma turma, né, de 2014, como a gente falou no início. E é muito legal ver uma galera do nosso grupo que continuou na carreira acadêmica, né? Tá no mestrado. Muita gente da nossa turma acabou adentrando, né? Mestrado, doutorado, isso é muito legal. Eu tô um pouco atrasado, né? Mas vai lá. É porque tá demorando, porque quando for, é porque vai vir coisa boa. Muito boa, hein? É isso aí. Gente, obrigado aí, tá? Esse foi mais um episódio. Espero que semana que vem nós estejamos aqui de novo. Obrigado mais uma vez, Douglas. Eu que agradeço. Tudo que vocês precisam saber vai estar na descrição aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.